Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus para meditarmos nela, nós vamos ao Senhor em oração, pedindo que o Senhor possa abençoar a sua igreja, colocando as nossas vidas diante do Senhor, lembrando também dos nossos irmãos que necessitam de orações nossas, especialmente aqueles que se encontram enfermos. Nós vamos orar ao nosso Deus e rogar também pela vida deles. Oremos nesse momento, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, Pai, agradecidos pelo privilégio do culto, da adoração ao Senhor, agradecidos pelo privilégio, Pai, de sermos chamados Teus filhos e como Teus filhos levar ao Senhor a nossa adoração e nosso louvor a Ti. Nós Te louvamos, Pai, agradecidos porque nós também temos o privilégio nesse culto de colocar diante de Ti as nossas vidas, colocar diante do Senhor, Pai, aquilo que muitas vezes, Pai, preocupa o nosso coração e angustia a nossa alma. Colocamos, Deus, a vida desta igreja diante do Senhor, a sua vida espiritual, te pedindo que a cada dia, Pai, o Senhor vivifique esta igreja, que essa igreja possa, ó Deus, ser cheia do Teu Santo Espírito, que esses irmãos, ó Deus, que nós, cada um de nós, possamos viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos ser unidos no vínculo do Espírito Santo, prontos, ó Deus, a resistir de forma firme àqueles que se opõem ao Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a sermos servos do Senhor, servos do Teu reino nesse mundo, Pai, que muitas vezes deseja, planeja aquilo que é mal. Nos ajude, Senhor Deus, a também estarmos fortes diante dos imprevistos dolorosos que acontecem nesse mundo. Nesse mundo, as doenças, a morte, Senhor Deus, muitas vezes nos tomam de surpresa e mudam nossos planos, mudam a nossa expectativa quanto ao futuro. E nós Te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sempre sabedoria e graça para lidar com as coisas tristes e dolorosas que certamente nós não desejamos, mas que fazem parte desse mundo. Que essas coisas, Deus, seja a enfermidade, seja os acidentes, seja até mesmo a morte, nos ensine, ó Deus, que nós pertencemos a um outro mundo, nós temos uma outra cidadania, uma cidadania eterna. Rogamos, ó Deus, especialmente pelos irmãos que se encontram enfermos e que têm de lidar, Senhor Deus, com os imprevistos dolorosos desse mundo. Te pedimos que o Senhor possa consolá-los, confortá-los, que o Senhor, pela graça de Cristo, possa restabelecer a saúde desses irmãos. Nós lembramos especialmente, Pai, novamente da vida da nossa irmã Gedalva. Te pedimos que, pela graça do Senhor Jesus, o Senhor possa sustentar a Tua serva, possa restabelecer sua saúde, possa trazer cura e restauração sobre ela. E que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa abençoar a vida desses irmãos, abençoar a vida do Teu servo Antônio, Deus, para que, em nome de Cristo Jesus, diante das enfermidades e das dores desse mundo, nós possamos testemunhar de Cristo para a honra e glória do Senhor. Testemunhar a respeito daquele que sofreu dores na sua própria pele, na sua própria carne, em nosso lugar e em nosso favor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nessa noite, para que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos nutridos e ensinados a viver do modo digno da cidadania que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós daremos continuidade nas nossas exposições nesse livro, nessa carta. Filipenses capítulo 1. Nós iremos ler nesta noite o fim do capítulo 1, a partir do versículo 27 até o versículo 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a leitura a partir do versículo 27 até o versículo 30, o final do capítulo 1. A palavra de Deus será lida. Ouça com fé, com atenção,
a palavra de Deus, pois ela nos diz assim. Filipenses 1, a partir do versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Vamos ao Senhor nesse momento em oração, pedindo a sua bênção e a sua graça, uma vez que nós lemos a sua palavra e agora nós podemos meditar nela. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós lemos a tua palavra e nós cremos que na tua palavra nós encontramos a verdade que nos leva à vida eterna. Te pedimos que nessa noite o Evangelho de Cristo seja apresentado aos nossos corações e nós sejamos exortados para viver para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, em 1984, um homem chamado Mehdi Dibaj, eu acho que é assim que se pronuncia, ele foi preso pelo governo do Irã sobre a culpa de apostasia, por ele ser uma pessoa que foi considerada responsável por levar muçulmanos a se tornarem cristãos, levar pessoas que viviam no islamismo ao cristianismo. E ele estava na prisão e passou 10 anos na prisão até que o seu caso foi julgado e de fato ele foi condenado à morte. Ele não acabou falecendo por causa dessa prisão e por causa dessa condenação, porque o governo dos Estados Unidos interveio na situação e pela pressão do governo americano ele acabou sendo solto. Mas aquilo que parecia ser uma libertação para uma vida mais longa não gerou isso. Pelo contrário, poucos meses depois da sua libertação, o Dibaj foi morto nas ruas do Irã, num parque, numa praça, certamente por aqueles que o odiavam por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mais interessante dessa história toda, que parece muito triste aos nossos olhos, e de fato há um aspecto de tristeza, é lembrar que esse mesmo homem escreveu as seguintes palavras quando foi confrontado no tribunal, e assim ele falou em sua defesa: Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele é o Filho de Deus. Conhecer a Cristo significa conhecer a vida eterna. Eu, um pecador imprestável, tenho crido no Filho de Deus e em todas as suas palavras e milagres registrados no Evangelho, e eu tenho comprometido a minha vida e as minhas mãos a Ele. A vida para mim é uma oportunidade para servi-lo, e a morte é a melhor oportunidade para estar com Cristo. Portanto, eu não estou satisfeito em estar preso pela honra do seu santo nome, mas eu estou pronto para dar a minha vida por causa de Jesus, o meu Senhor. A partir, irmãos, desse testemunho desse homem chamado Mehdi Dibaj, nós aprendemos um pouco daquilo que Paulo irá nos ensinar nessa noite. Nós aprendemos sobre como a cidadania que nós temos em Cristo, como a cidadania celeste que nós temos em Cristo, nos leva a uma vida dedicada inteiramente ao Senhor. Nos leva a uma vida dedicada inteiramente, a tal ponto que a nossa vida é vivida para Cristo e até mesmo a morte é apenas a melhor oportunidade que nós temos
para estar com o Senhor Jesus Cristo. Como nós temos observado, irmãos, nas nossas leituras da carta de Filipenses, a relação que Paulo tem com esses irmãos é uma relação muito boa. Os irmãos de Filipenses têm uma amizade muito boa com o apóstolo Paulo, e isso é uma verdade já que acompanha a história do relacionamento desses irmãos. No início da carta, o apóstolo Paulo falou da sua alegria e gratidão a Deus pela vida desses irmãos. Esses irmãos haviam ajudado o apóstolo Paulo em alguns momentos da sua vida, e em dado momento onde o apóstolo Paulo mais precisava, essa igreja, esses irmãos, foram os únicos que contribuíram e ajudaram o apóstolo Paulo na sua vida. O apóstolo Paulo então apresenta sua gratidão e alegria a Deus pela vida desses irmãos. Além disso, o apóstolo Paulo apresenta também os seus pedidos pela vida desses irmãos, e nós vimos como o apóstolo Paulo pede a Deus para que esses irmãos cresçam no amor, em conhecimento, para que eles fossem capazes de compreender aquilo que é melhor e assim estivessem puros para o dia de Cristo Jesus. Paulo então apresentou suas ações de graças, suas orações por esses irmãos, e depois disso começou a apresentar um pouco da sua situação, daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava vivendo. Paulo falou um pouco da sua prisão e de como a sua prisão foi usada pelo Senhor Jesus Cristo para que o Evangelho de Deus avançasse. E por isso então Paulo estava feliz, não por causa da prisão em si, mas estava feliz porque o Evangelho de Cristo estava sendo pregado, inclusive pregado por aqueles que achavam que levantariam tribulações para o próprio apóstolo. É interessante, irmãos, observar que o apóstolo Paulo nos mostra que o mais importante para ele era que o Evangelho fosse pregado e, além disso, que esses irmãos crescessem na fé e na alegria do Senhor. Inclusive, nós vimos na semana anterior, na semana passada, que Paulo faz questão de dizer que ele preferia estar com Cristo, porque estar com Cristo significava para Paulo estar livre dos sofrimentos desse mundo. Paulo estaria livre da sua prisão, das suas dores, e ele estaria com o Senhor Jesus, que era melhor. Mas por mais que Paulo preferisse estar com Cristo, que era melhor, ele sabia que precisava estar com os irmãos em Filipos. E por isso ele disse: eu ficarei, eu permanecerei por causa do progresso da fé e da alegria de vocês. Essa relação, irmãos, entre Paulo e esses irmãos, no entanto, não pode nos levar a acreditar ou pensar que Paulo não é capaz de exortá-los, de corrigi-los. Muito pelo contrário. As cartas do apóstolo Paulo foram escritas, de maneira geral, para transformar esses irmãos, para corrigir esses irmãos. E aqui nós podemos pensar em todas as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo foram escritas com um propósito corretivo, com um propósito de corrigir, para o propósito de transformar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo sempre tinha o propósito de produzir mudança nos seus leitores. Em outras palavras, as cartas de Paulo eram respostas a determinados problemas e desafios que as igrejas e os cristãos experimentavam naqueles dias. E por isso, o apóstolo Paulo escrevia para que os irmãos pudessem responder a esses desafios de forma transformadora, de forma a serem transformados, melhor dizendo. Sendo assim, a carta aos Filipenses não é uma exceção. E dessa maneira, nós temos uma pista ou uma orientação para interpretarmos as cartas do apóstolo Paulo, inclusive essa aos Filipenses. Se o propósito de Paulo é promover transformação e levar os irmãos a agirem da maneira correta diante das difíceis situações que eles enfrentavam, as suas cartas são marcadas por imperativos, por ordens. Dessa maneira, nós podemos observar que, em geral, as ordens nas cartas do apóstolo Paulo são muito importantes. E nós temos aqui, no versículo 27, no texto que nós lemos hoje, a primeira ordem que Paulo dá em toda a carta aos Filipenses, quando Paulo diz: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Mas essa não é apenas a primeira ordem que o apóstolo Paulo nos dá. Essa é, sem dúvidas, a primeira e a mais importante
seguinte ordem que Paulo dá em toda a carta aos Filipenses. Isso porque, irmãos, essa ordem, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, ela resume e captura todas as demais ordens que Paulo vai dar no restante da carta. Tudo aquilo que Paulo vai dizer daqui para frente, na verdade, tudo aquilo que Paulo já disse está resumido nessa ordem. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Todo o desejo de Paulo para esses irmãos, todo o desejo de Paulo por união, por perseverança na fé, tudo se resume a essa ordem. A ordem para que esses irmãos vivam de modo digno do reino de Cristo, do Evangelho de Cristo. Todo o sacrifício de Paulo, a prisão dele, o seu sacrifício para estar com esses irmãos, as suas dores, os seus sofrimentos, tudo o que ele passou e viveu, é para que essa ordem seja cumprida. É para que nós, os leitores da sua carta, possamos viver de modo digno do Evangelho. É por isso que nessa noite nós aprenderemos de maneira muito simples que nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho, ou em outras palavras, nós somos chamados a viver como cidadãos do reino de Deus. Nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho. Nós somos chamados a viver como cidadãos do reino de Deus. E nós vamos ver que Paulo nos mostra que nós devemos fazer isso de duas formas, ou que viver de modo digno do Evangelho está ligado a duas coisas. A primeira delas, nos versículos 27 e 28, viver como cidadãos do reino está ligado a lutar em união pela fé do Evangelho. Lutar em união pela fé do Evangelho. Veja que o versículo 27 assinala esse novo momento da carta, onde Paulo vai nos dar a sua principal ordem, o seu principal mandamento, o mandamento que resume toda a carta aos Filipenses, quando ele nos diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A nova seção, irmãos, na carta de Paulo começa com a ordem que nós acabamos de mencionar: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E essa ordem, irmãos, em si, ela é interessante porque Paulo escolhe palavras bem específicas que se relacionam com o contexto e com a história desses irmãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo escolhe o verbo viver, ele diz: vivam de modo digno do Evangelho. Mas é interessante que esse verbo viver não é semelhante ao verbo viver que nós temos nas nossas traduções ou no português. É interessante que havia na cultura grega e romana um verbo que significava viver como cidadãos. E esse verbo vem daquela palavra que é comum na literatura grega para a cidade, que é a palavra polis. E os irmãos que já leram sobre a Grécia, sobre Roma, vão lembrar como as cidades eram chamadas de polis e como viver como cidadão significava viver no contexto da polis ou no contexto da cidade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não está apenas nos dizendo para viver de forma geral. O apóstolo Paulo está ensinando aos crentes em Filipos e a nós que nós devemos viver como cidadãos. Mas cidadãos de quem? De onde? Cidadãos de que reino? Certamente como cidadãos do reino de Deus. No capítulo 3, no versículo 20, nós observamos que Paulo fala também dessa cidadania e deixa claro que essa cidadania é a cidadania celeste, a cidadania que nós não temos nesse mundo, mas a cidadania que nós temos nos céus. E é interessante essa escolha de Paulo por essa palavra, porque Paulo poderia falar de viver de forma mais geral, mas Paulo fala de viver como cidadãos do reino de Deus, cidadãos do Evangelho. E a razão para isso, irmãos, é aquilo que nós já mencionamos algumas vezes na leitura da nossa carta aos Filipenses. Os irmãos que viviam na cidade de Filipos e se encontravam numa situação difícil naqueles dias. A razão para isso é que essa cidade, a cidade de Filipos, havia se tornado uma colônia romana. E por um lado isso era muito bom, porque trazia a essa cidade diversos privilégios, dentre eles a proteção que o Império Romano providenciava para as suas colônias.
Por outro lado, para a fé em Cristo e para a vida desses irmãos, ser colônia do Império Romano era algo desafiador. A razão para isso é que naqueles dias do apóstolo Paulo, o Império Romano já possuía aquilo que veio a se tornar, aquilo que veio a ser chamado, de culto ao imperador. Nas suas colônias, nas suas cidades, o império obrigava os seus cidadãos a adorarem, prestarem culto ao imperador, de forma que os cidadãos daquela cidade eram obrigados a adorar o imperador. Inclusive, nós podemos perceber que os filipenses têm lidado com essa questão. Em outras palavras, os cidadãos de Filipos, os crentes em Cristo Jesus, têm sido obrigados a servir a um Senhor chamado César, a um Salvador chamado César. Mas agora Paulo faz questão de lembrá-los que antes de serem cidadãos romanos, eles são cidadãos celestes. Antes de possuírem um Senhor chamado César, eles possuem um Senhor chamado Jesus. Antes de terem um Salvador chamado Imperador, eles têm um Salvador chamado Cristo. É por isso que Paulo escolhe não qualquer palavra para viver. Ele escolhe a palavra viver como cidadãos do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês não são cidadãos de Roma. Vocês não são cidadãos desse mundo. Vocês não estão debaixo da autoridade de César ou de qualquer outro imperador. Vocês são cidadãos celestes. Vocês são cidadãos do Evangelho. São servos de Cristo, servos do Senhor Jesus. É por isso que em Filipenses 3, no versículo 20, vá para esse texto, Paulo faz questão de mais uma vez ensinar. Filipenses 3, 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. As palavras, irmãos, usadas por Paulo aqui não parecem ser usadas por acaso. A palavra pátria também vem da mesma palavra polis, que ele utilizou no capítulo 1. O termo Salvador era utilizado para o imperador romano, que era chamado de Soter, de Salvador, e ele aplica esses termos ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está nos dizendo: nós não somos cidadãos desse mundo. Por mais que nós estejamos debaixo das autoridades desse mundo, por mais que nós tenhamos prefeitos, governadores, presidente, autoridades do judiciário sobre nós, nós não devemos a primeira obediência a eles. Nós não pertencemos ao Brasil como cidadãos do Brasil em primeiro lugar. Antes de sermos cidadãos do Brasil, antes de estarmos debaixo das autoridades desse mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos celestes. A nossa pátria está nos céus. E é dessa pátria que nós aguardamos o nosso Salvador. Nós não temos esperança em políticos. Nós não temos esperança em pátrias desse mundo. A nossa esperança está nos céus. A nossa esperança está no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos obediência, adoração ou louvor a qualquer autoridade humana, sem que antes nós devamos obediência, louvor à autoridade do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele é enfático na sua exortação. Essa ordem inclui todas as demais ordens, todos os demais mandamentos que serão desenvolvidos na carta dele. É por isso que a nossa tradução traduz a primeira expressão do versículo 27 como acima de tudo. É interessante que essa frase, além de indicar uma ênfase, ela também provavelmente indica que não havia outra forma de viver. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo: tão somente vivam de modo digno do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo: há apenas uma única forma do crente viver nesse mundo, de modo digno do Evangelho. Há apenas uma forma de todo aquele que diz crer em Jesus Cristo viver nesse mundo. É viver como cidadão do reino dos céus. É viver de modo digno do Evangelho. É viver de acordo com os princípios e mandamentos do reino de Cristo Jesus. O propósito desse mandamento para levar os irmãos a compreenderem o propósito deles nesse mundo.
é para nos levar a compreender quem nós somos, a quem nós pertencemos e qual é o propósito da nossa existência. Veja que nesse contexto, então, Paulo nos ensina que a unidade na fé, na luta pelo Evangelho, está ligada a essa cidadania. Veja que os filipenses deveriam estar firmes em um só espírito e lutar como uma só alma. E daqui para frente nós veremos, irmãos, que a unidade é um grande tema na carta aos Filipenses. Inclusive, parece que uma das motivações para Paulo escrever essa carta é porque talvez existisse nessa igreja um começo de divisão protagonizado especialmente por duas irmãs que estavam brigadas. E Paulo faz questão de, antes de falar dessas duas irmãs, que ele vai falar no capítulo 4, ele já começa a falar sobre unidade. É como se Paulo já estivesse tratando o problema sem mencionar ainda as irmãs que estão envolvidas, porque no final das contas não eram apenas as irmãs que deveriam estar unidas, mas toda a igreja. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que a igreja de Cristo deve viver de modo digno do Evangelho através da unidade. Unidade para que propósito? A unidade na luta pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo deseja que os filipenses deem testemunho de uma vida digna do Evangelho através da luta deles pela fé verdadeira. E aqui, irmãos, a fé não deve ser entendida como o ato de crer, mas sim como um conjunto das verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O conjunto das verdades que nós cremos. Aquilo, por exemplo, que Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, quando ele nos diz que entregou aquilo que ele mesmo recebeu, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por muitos. Esse é o conjunto da fé do Evangelho. E Paulo está nos dizendo que nós devemos viver de modo digno do Evangelho na união, justamente na luta pela fé verdadeira, pela fé do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inclusive no versículo 28, Paulo nos ensina que essa união na luta envolve coragem para enfrentar os adversários. Veja o versículo 28 do capítulo 1 de Filipenses. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Ou seja, dentro do testemunho que Paulo espera dos filipenses, nós temos a unidade na luta pelo Evangelho, pela fé do Evangelho, e a coragem diante dos opositores, a coragem diante daqueles que se opõem a eles. E nós, irmãos, não temos a mesma facilidade para compreender quem eram esses opositores em relação aos filipenses. Paulo não dá muitos detalhes a respeito de quem são esses opositores, né? Paulo apenas diz: vocês têm que ter coragem diante dos opositores. A razão dele não nos dar muitos detalhes é porque os filipenses certamente sabiam quem eram esses opositores. Então Paulo não precisava gastar tempo dizendo quem eles eram, porque os filipenses já sabiam. Mas nós não estamos na mesma situação que os filipenses e nós não temos o mesmo privilégio que os filipenses tinham de saber quem eles eram. O que nós sabemos apenas é que haviam opositores à igreja ali em Filipos, haviam opositores ao Evangelho. Se nós lembramos do contexto que nós acabamos de falar, no contexto de opressão por causa do Império Romano, por causa do culto ao imperador, é muito provável que esses opositores nada mais fossem do que os próprios habitantes da cidade de Filipos, que pressionavam os crentes para se adaptarem à fé do imperador. Eram os habitantes da própria cidade de Filipos que pressionavam a igreja a abandonarem a fé em Jesus Cristo e se adaptarem às demandas do império. Mas também, sim, é possível que Paulo estivesse se referindo a um outro grupo, um grupo que ele vai mencionar no capítulo 3, um grupo de falsos mestres ligados ao judaísmo, que insistiam para que os filipenses se tornassem judeus. Enfim, nós temos dois grupos possíveis aqui. Seja como for, esses dois grupos se colocavam contra o Evangelho. E Paulo nos diz: estejam prontos para serem corajosos diante dos inimigos do Evangelho, diante daqueles que se opõem
a Ele. Embora a oposição pudesse ser, em primeiro lugar, aos próprios filipenses, em última instância, a oposição era contra o Evangelho e era contra o reino de Cristo, era contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Desta forma, então, os filipenses deveriam ser corajosos. Eles não poderiam ser intimidados, nem ter medo dos adversários. A oposição não deveria amedrontar esses irmãos, não deveria levar esses irmãos ao pânico, ao desespero, ao medo. E Paulo nos diz: quer eu esteja ausente, quer eu esteja presente, eu quero ouvir, irmãos, a respeito de vocês, que vocês estão unidos na fé, na luta pela fé, e que vocês têm coragem para enfrentar aqueles que se opõem. E aqui, irmãos, nós temos dois grupos distintos lutando por dois propósitos distintos. Nós temos aqui a coragem dos filipenses, que deveriam lutar pela fé do Evangelho, e nós temos os opositores se colocando contra os filipenses e contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo nos diz que a coragem dos filipenses serviria como sinal para esses dois grupos. O grupo dos filipenses, o grupo daqueles que perseveram até o fim, o grupo daqueles que possuem coragem, teriam na perseverança um sinal de salvação. Mas aqueles que se opunham a Cristo e ao seu Evangelho teriam na perseverança um sinal de destruição e de perdição. A razão para isso, irmãos, é que o testemunho de fé dos filipenses seria a prova, o sinal, a evidência de que no conflito entre eles e seus opositores, eles pertencem a Cristo e ao seu reino. Em outras palavras, nós temos um conflito entre aqueles que se opõem ao Evangelho e a verdadeira igreja. E Paulo diz: irmãos, tenham coragem. Irmãos, tenham ânimo, não tenham medo diante daqueles que se opõem ao verdadeiro Evangelho. E a coragem de vocês, a perseverança de vocês, será evidência, será sinal da salvação de vocês. Em outras palavras, a coragem da igreja diante daqueles que se opõem é um sinal de salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Em outras palavras, a coragem do Medi de Bage era o sinal de salvação para ele. A coragem daqueles que muitas vezes foram perseguidos por causa do Evangelho era um sinal de salvação para eles. Por outro lado, a coragem da igreja, a disposição da igreja de permanecer firme diante dos opositores é um sinal de destruição para aqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo. É um sinal de perdição. E veja, aqui nós temos uma inversão da nossa lógica ou uma inversão da aparência. Porque nesse mundo nós vemos muitos momentos onde os opositores da igreja, onde os perseguidores da igreja parecem alcançar vitória sobre a igreja. Os que perseguem conseguem muitas vezes matar os servos de Deus, como aconteceu com o de Bage. E aos nossos olhos, eles parecem ter saído como vencedores nesse conflito. Mas Paulo nos diz: não se enganem pelas aparências. Não sejam levados pela vitória externa aparente do mundo e dos perseguidores. Porque a coragem da igreja diante dos seus opositores é o sinal da sua vitória. Mesmo que isso signifique morrer por causa de Cristo, a coragem da igreja é o sinal da sua vitória. Por outro lado, a coragem da igreja é sinal da perdição e da destruição daqueles que se opõem a Cristo e ao Evangelho de Cristo. E Paulo faz questão de dizer: tudo isso procede de Deus. Gostaria que você percebesse, irmãos, como o vocabulário de Paulo está cheio de referências a lutar ou a batalha. Paulo fala de estarmos firmes, Paulo fala de lutar pela fé no Evangelho, Paulo fala de não nos intimidarmos, Paulo fala sobre adversários. Ou seja, o vocabulário de Paulo é o vocabulário de luta, de batalha pela fé em Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho,
E isso envolve disposição para lutarmos com coragem por aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a lutar pelas verdades que nós cremos. Nós somos chamados a viver de modo digno por meio da união na luta por aquilo que nós cremos. Para que até mesmo diante da oposição e até mesmo diante da morte, nós sejamos então fortes e corajosos na luta pelo Evangelho de Cristo. Isso significa viver de modo digno. Isso significa viver como cidadãos do reino, como cidadãos do Evangelho de Cristo. A partir do versículo 29, então, nós vamos perceber que viver de modo digno implica em uma segunda coisa. Implica em compartilhar os sofrimentos por causa de Cristo. Veja que, como nós vimos no versículo 28, o apóstolo Paulo afirma que a perseverança e coragem dos filipenses seria a prova da salvação deles, seria a evidência da salvação deles e, por outro lado, seria a evidência da perdição dos opositores. Mas no fim do versículo 28, Paulo nos diz que tudo isso vem da parte de Deus. Agora veja que nos versículos 29 e 30, o apóstolo explica melhor o que isso significa. O que significa dizer que essas coisas vêm de Deus? Veja, versículo 29 do capítulo 1 de Filipenses. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Veja, primeiro, irmãos, o apóstolo nos diz que os filipenses receberam uma graça, um privilégio, um benefício. E que benefício é esse? Que privilégio é esse? Que graça é essa? É o privilégio e graça de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Observe que na luta que esses irmãos enfrentam contra os seus opositores, na luta que exige deles coragem e ânimo para enfrentar os opositores, Paulo faz questão de lembrá-los: o sofrimento de vocês é um privilégio. E aqui, irmãos, Paulo contraria as nossas expectativas de forma muito clara. Porque normalmente nós já somos ensinados que a vida cristã diz respeito também a sofrer. Na verdade, nós sabemos que essa vida é dolorosa como um todo e que especialmente aqueles que escolhem servir a Cristo enfrentarão lutas específicas. Afinal de contas, Jesus Cristo nos fala sobre levar a nossa cruz. Jesus Cristo nos fala sobre os sofrimentos desse mundo. Jesus Cristo nos diz que nós teremos aflições nesse mundo. Mas Paulo, observe, não está apenas nos dizendo que os sofrimentos fazem parte da vida cristã. Paulo não está apenas dizendo: irmãos, tenham coragem, porque o sofrimento faz parte da vida cristã. Tenham coragem para lutar, porque o sofrimento é parte do chamado de Cristo. Paulo está dando um passo além daquilo que normalmente nós compreendemos. Está dizendo: irmãos, não é que o sofrimento apenas faz parte da vida cristã. Paulo está dizendo: o sofrimento é uma bênção da vida cristã, é um privilégio da vida cristã. Paulo não está apenas dizendo: irmãos, se acostumem com o sofrimento, porque não tem como fugir dele. Paulo está dizendo: irmãos, lembrem-se que o sofrimento é um privilégio da vida em Cristo. Assim como o apóstolo tinha certeza que os seus próprios sofrimentos estavam conduzindo a sua vida para a consumação da sua salvação, ele ensina aos filipenses e a nós que os nossos sofrimentos por causa de Cristo é um privilégio dado por Deus para o desenvolvimento da nossa salvação, para o nosso crescimento em fé. É interessante que Calvino, comentando esse texto, ele usa uma expressão muito bonita e que eu creio que compreende muito bem aquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Paulo nos diz que o sofrimento do crente é a insígnia que é dada ao crente, a insígnia de Cristo que é dada ao crente. Em outras palavras, a referência é militar, não é? Quando o militar ele sobe de patente, ou ele faz algum curso, ou ele cumpre algum dever de forma correta, ou obtém alguma façanha dentro do militarismo, dentro de alguma ação que precisou, dentro de alguma situação que precisou da ação dele, ele recebe uma insígnia
representando esse valor dele, representando aquilo que ele conquistou. Calvino nos lembra que o sofrimento é a insígnia do crente. É a insígnia de que o crente está mais parecido com Cristo. É o símbolo e o selo de que o crente foi de fato salvo por Cristo Jesus e que agora ele compartilha dos mesmos sofrimentos de Cristo. Essa insígnia, irmãos, não é simplesmente uma dor que nós devemos evitar, mas é algo que nós devemos nos alegrar em receber. Em outras palavras, a imagem parece até mesmo ser a imagem da insígnia nos lembra até mesmo a imagem do galardão. Quando nós somos lembrados na palavra de Deus que aqueles que sofrem por causa do Evangelho de Cristo recebem galardão. E não tenha, irmãos, dúvidas de que aqueles que sofrem por Cristo nesse mundo certamente serão recompensados e receberão, de fato, demonstrações claras de que esses sofrimentos foram por causa de Cristo e que esses sofrimentos não foram em vão. As tribulações por causa de Cristo são descritas como um privilégio. Não são qualquer tribulações, não são qualquer sofrimentos. Existem sofrimentos na nossa vida que são provocados pelos nossos pecados. Existem sofrimentos na nossa própria vida que são provocados por infortúnios que acontecem, acidentes, coisas que estão fora do nosso plano. O que Paulo está falando aqui não é de qualquer sofrimento. Paulo está falando especificamente do sofrimento por causa de Cristo e por causa do Evangelho de Cristo. E ele faz questão de dizer que isso é um privilégio. Na verdade, Paulo não está dizendo algo novo. Paulo está dizendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já nos disse. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12. E observe que o sofrimento como um privilégio já foi ensinado pelo Senhor Jesus. Assim diz a palavra de Deus, Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor Jesus nos ensina que Ele espera que seus discípulos reajam às perseguições com alegria. Ou seja, Paulo fala que a perseguição, a oposição, a tribulação por causa de Cristo é um privilégio, e Jesus Cristo nos diz que Ele espera alegria, exultação dos seus servos diante da perseguição. E a razão para isso é tripla. Jesus Cristo nos diz que nós devemos nos alegrar com a tribulação, com a perseguição por causa do seu nome primeiro, porque grande é a recompensa que nós temos. Aqueles que são perseguidos por causa de Cristo obtêm grande recompensa. Além disso, Jesus Cristo nos diz que essa é uma marca da igreja. É uma marca da igreja ser perseguido. Jesus Cristo vai dizer que assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. É estranho, irmãos, ver igrejas que não são perseguidas. E aqui, irmãos, nós não precisamos necessariamente pensar em uma perseguição física. Sim, a perseguição física talvez seja o estado último e mais perverso da perseguição que pode ser feita contra a igreja. Mas a ausência de uma perseguição física não significa a ausência de perseguição. A igreja, ela necessariamente será perseguida por Satanás e pelos homens que são contrários à igreja do Senhor. Se a nossa igreja não é perseguida, é porque nós não estamos vivendo de modo digno do Evangelho. Se você não passa por situações difíceis de perseguição por causa dos valores do reino de Deus, é porque provavelmente você não está vivendo de modo digno do Evangelho. Porque se nós vivermos de modo digno do Evangelho, nós enfrentaremos oposição, nós enfrentaremos perseguições. Essa é uma característica da igreja. E nós não podemos fugir dela, pelo contrário, nós devemos ir até ela.
Porque Paulo nos diz que é um privilégio. Se ser crente para você, se ser servo de Cristo para você, não gera nenhum tipo de dor e de sofrimento, é porque talvez você ainda não tenha compreendido o que é ser de fato servo de Cristo e cidadão do Evangelho do Senhor Jesus. A terceira razão que Jesus Cristo nos dá ainda para nos alegrarmos no sofrimento é que o nosso sofrimento é por um motivo excelente. É por Cristo e pela sua justiça. É um motivo tão excelente que em Atos, no capítulo 5, no versículo 41, Lucas registra que depois de terem sido açoitados e humilhados, os apóstolos se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Os apóstolos saíram alegres depois de terem sido humilhados, porque eles haviam sido humilhados por causa de Cristo. Eles saíram alegres depois de terem sido açoitados, porque eles haviam sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Eles receberam a insígnia de Cristo, eles receberam a patente de Cristo, eles receberam um sinal de Cristo, que é o sofrimento. Nas palavras de Paulo, nós não temos apenas o privilégio de crer em Jesus, mas nós temos o privilégio de sofrer com Jesus. Nós temos a graça de enfrentar opositores do Evangelho. Nós temos a graça de sofrer perseguições por causa do nome de Cristo. Essas coisas fazem parte do caminho cristão e não deveria nos levar à amargura, mas à alegria pelo privilégio que nós temos de compartilhar o sofrimento de Cristo. O mesmo selo que foi dado a Cristo também foi dado a nós, ou pelo menos deveria ser dado a cada um de nós. O selo do sofrimento foi dado ao Senhor Jesus Cristo, assim como foi dado aos profetas antes de nós. E esse mesmo selo, Paulo espera, será dado a nós, se perseverarmos na fé e se vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. No versículo 30 ainda, Paulo nos lembra que esse sofrimento foi experimentado por ele mesmo. E ele lembra que esses irmãos sabiam esse sofrimento, conheciam esse sofrimento de Paulo por causa de Cristo. Além disso, eles estavam ouvindo a respeito da prisão de Paulo e agora eles tinham compreensão ainda maior desse sofrimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês já conheciam o meu sofrimento do passado e agora vocês estão ouvindo e vendo ainda mais a respeito desse sofrimento que eu tenho por causa de Cristo. Paulo sabia que esse sofrimento não era sinal de amargura ou de desprezo, mas era sinal de alegria e de amor divino. Os filipenses, irmãos, assim como nós, foram chamados a viver segundo o Evangelho através de sofrimentos por causa de Cristo. Nós, irmãos, somos chamados a viver o Evangelho viver o Evangelho através de sofrimentos por causa de Cristo. Nós somos chamados a viver como cidadãos do reino, compartilhando os sofrimentos por causa de Cristo e do seu Evangelho. Como resume muito bem um pastor luterano que foi morto por se opor ao regime nazista na Alemanha da década de 30, né, na verdade, 30 e 40, Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: discipulado significa lealdade. O Cristo sofredor e, portanto, não é todo surpreendente que os cristãos sejam chamados a sofrer. Na verdade, é uma alegria e um sinal da sua graça. Discipulado significa lealdade a um Cristo que sofreu. Por isso não deve nos surpreender que nós, como servos de Cristo e seus discípulos, também sejamos chamados a sofrer. Isso não é a parte ruim de servir a Cristo. Muito pelo contrário, Paulo nos diz que isso é um sinal da graça de Deus. Isso é um sinal do privilégio de Deus. Nós somos chamados a viver, irmãos, como cidadãos do reino, lutando em unidade pela fé no Evangelho e compartilhando os sofrimentos por causa de Cristo. E nesse momento nós devemos lembrar mais uma vez das palavras daquele homem
chamado Mehdi Dibaj, quando ele nos diz que não só estava satisfeito em estar preso pela honra do nome de Cristo, mas ele estava pronto para dar a sua vida por causa de Jesus Cristo. A vida, para mim, ele diz, é uma oportunidade para servir a Ele. Que a vida para nós, irmãos, seja a oportunidade para servir a Cristo. Que nós possamos dedicar a nossa vida para vivermos de modo digno do Evangelho, como cidadãos nesse mundo, envolvidos na luta do Evangelho, envolvidos no sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos convoca a sermos cidadãos de um reino que não pertence a esse mundo. O Senhor nos convoca, ó Deus, para sermos cidadãos de um reino celeste, de um reino que tem promessas de vida e salvação eternas. E o Senhor nos ensina, Pai, que ao sermos chamados para sermos cidadãos desse reino, nós também somos chamados para viver como cidadãos desse reino já nesse mundo. E nós podemos fazer isso através da luta pelo Teu Evangelho em união e ao compartilharmos os sofrimentos de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos como cidadãos do Teu reino nesse mundo. Perdoa-nos, Pai, quando nós negligenciamos o Evangelho e a vida do Evangelho. Nos perdoa, Deus, quando nós nos ocupamos tanto com os nossos trabalhos e tarefas comuns, que o Teu reino ganha um papel secundário em nossas vidas. Nos lembra, Senhor Deus, que antes dos nossos trabalhos, das nossas famílias, da nossa cidadania nesse mundo, nós pertencemos a um reino celestial e nós devemos viver de modo digno desse reino e desse Evangelho. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor Deus, a viver de modo digno do reino de Cristo, para a honra e glória do nosso Salvador. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Cristo. Amém.